Em menos de 24 horas, já podemos perceber a primeira grande consequência da política e das decisões de Donald Trump. No Brasil, embora nenhum decreto específico tenha sido assinado sobre o país, estamos já enfrentando uma consequência séria devido ao novo mandato de Trump. Ele está causando uma espécie de epidemia aqui, mas uma epidemia muito específica, restrita à extrema imprensa. Trata-se de uma doença grave, algo que antes era apenas uma característica do jornalismo americano, mas que agora está se expandindo rapidamente por aqui. Essa doença é chamada de TDS, Trump Derangement Syndrome, ou Síndrome de Perturbação de Trump. TDS é um termo pejorativo usado para descrever críticas ou reações excessivamente negativas a Trump, que são vistas como irracionais e sem consideração pelas suas reais posições políticas ou ações. Esse termo é comumente utilizado pelos apoiadores de Trump para desacreditar as críticas, sugerindo que seus opositores são incapazes de ver as coisas de forma clara. Embora o termo faça referência a uma síndrome, ele não é um diagnóstico médico oficial, mas sim uma forma de descrever a histeria ideológica que alguns jornalistas demonstram ao falar de Trump. Se você acha que estou exagerando, veja este exemplo claro de TDS. Em um debate recente, a jornalista da Globo News, Flávia Oliveira, afirmou que o discurso de Trump era supremacista branco, mas o Demetrio Magnoli, também jornalista da Globo News, falou: "Pessoalmente, não encontrei nada no discurso que justifique essa acusação. Ao contrário, o presidente tem promovido políticas que beneficiam minorias, como mulheres, negros, latinos e indígenas. Na verdade, ele foi o presidente que mais nomeou mulheres para cargos importantes e conquistou o voto de uma parcela significativa da população negra e latina." Vamos ver o trecho em questão. Eu terminaria dizendo que eu não vi, a Flávia disse que viu, eu não vi nenhum trecho do discurso de Trump que possa ser definido como um discurso supremacista branco. Eu não vi isso, eu li com atenção o discurso de posse dele e não vi esse trecho. Eu vi xenofobia contra imigrantes, eu vi nativismo, eu vi ameaça de guerra, no caso do Canal do Panamá, mas eu não vi. Então eu queria que a Flávia me citasse, porque isso seria muito importante, o trecho onde existe uma manifestação de supremacismo branco no discurso. Eu devo ter perdido isso. Diga, Flávia. Só perdeu se não compreendeu o sentido do texto, Demétrio. Me parece bastante clara a indicação supremacista. Afinal de contas, quem se beneficia das políticas de diversidade, se não os negros, se não as mulheres, se não os indígenas ou descendentes dos povos originários, se não os hispânicos ou latinos, como o Guga mencionou, se não, por exemplo, homens e mulheres trans. Todos esses grupos estavam minimamente representados, por exemplo, no governo de Joe Biden. E é muito nítida, né, a compreensão quando um presidente nega essa política. Obviamente, ela beneficia um grupo e é o grupo que Donald Trump historicamente representa e adula, o dos homens brancos héteros. Então, dizer que o discurso é um discurso supremacista branco, porque ele é contra políticas de diversidade, é uma acusação estranha. Não vai sobrar muita gente na vida política de diversos partidos democráticos diante de uma acusação assim. Deixa eu voltar aqui na Flávia, Carol. Depois eu vi que você fez um sinal, mas a Flávia quer responder o Demétrio. Vou aí também, Guga, peraí. Não tem sobrado muita gente mesmo, Demétrio. Essa é a realidade. A onda conservadora, com toques de neonazismo, neofascismo, ela se sedimenta. Você, um analista internacional, sabe disso, dos pensamentos supremacistas. E ainda hoje, mais cedo, segundo fotos publicadas no New York Times, havia desfile de jovens brancos supremacistas, para assim definir, exibindo orgulhosamente camisetas de Proud Boys. Esse processo não é um processo que se inicia
hoje com esse discurso inaugural. É um processo que a gente tem acompanhado ao longo do tempo, eu de um lado, você de outro, e são crescentes os apelos e o uso político de discursos e ideias supremacistas de exclusão de minorias, que vocês gostam de chamar de identitárias. No entanto, essa visão é completamente distorcida por aqueles que, como a jornalista mencionada, acreditam que qualquer pessoa que se oponha às políticas identitárias é um supremacista branco. Eles usam esse rótulo para desacreditar os que discordam de sua visão de mundo. O mais engraçado é que muitas dessas pessoas, incluindo jornalistas da esquerda, não reconhecem as raízes da Ku Klux Klan, que foi criada pelo Partido Democrata nos Estados Unidos. Em relação a outro episódio que gerou polêmica, um gesto de Elon Musk foi comparado a uma saudação nazista. For making it happen. Thank you. Mas isso também foi desmentido por diversas fontes confiáveis, inclusive por jornalistas de esquerda, que têm um mínimo de senso crítico. Musk estava simplesmente expressando gratidão ao seu público, não fazendo apologia a ideologias extremistas. Portanto, para concluir, sugiro que você se liberte da manipulação da imprensa tradicional. Não há nada que a extrema imprensa divulgue ou fale que se aproxime da verdade. Quanto mais rápido você perceber isso, mais fácil será enxergar as coisas como elas realmente são. E para isso, curta, comente e compartilhe nosso canal Sherlock News 01, Compromisso com a Verdade.